Eu quero, nesse momento, chamar você a que retornemos, meus irmãos, com muita alegria, ao texto de Atos dos Apóstolos. Tivemos, desde janeiro, uma imersão, tanto na escola bíblica dominical, quanto nos cultos da manhã, sobre os atributos de Deus. E nós vimos muitos atributos de Deus. E na parte da noite, nós também havíamos retornado a uma série chamada Epitáfios, e vimos também muitos outros textos que tratam desses homens e mulheres, uns com lindos epitáfios e outros com péssimos epitáfios, e todos eles foram estudados para nossa edificação e para que Deus seja glorificado, evitando o erro e copiando aquilo que é virtude de cada um, não é? E hoje nós estamos retornando não só pela manhã, mas também na parte da noite. Faremos a exposição, o retorno da exposição de Atos dos Apóstolos, e queremos que o Senhor nos abençoe com o término desse texto de Atos dos Apóstolos, em maio, já perto do aniversário da igreja. Portanto, eu quero chamar você a que leiamos hoje no capítulo 21. E nós vamos pegar de onde paramos. Na última mensagem, que foi a mensagem número 43 da exposição de Atos. Portanto, hoje estamos na 44ª mensagem do livro de Atos. Fomos até o versículo 17, passamos um pouquinho do 16, não é? E hoje nós vamos pegar do 17, que é um versículo que une aí duas perícopes importantes. E nós vamos até o versículo 26. E hoje nós vamos tratar, queridos, do que Deus deseja de nós como igreja. Diz assim a santa e bendita palavra de Deus. E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi, em nossa companhia, encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros compareceram. E tendo-os cumprimentado, relatou-lhes uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio de seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus têm crido, e todos são zelosos da lei. Eles têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que chegaste. Faze, pois, o que te dizemos. Há 4 homens que fizeram um voto. Leva esses 4 homens contigo e purifica-te com eles. Paga por eles as despesas para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que aquilo que ouviram a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Todavia, já escrevemos quanto aos gentios que têm crido, dando parecer que se abstenham do que é sacrificado a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade. No dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens e purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta em favor de cada um deles. Amém. Que a instrução agora seja do teu Espírito sobre nós. Estamos aqui, Senhor, reunidos. Ó Deus bendito, que o teu Espírito fale poderosamente no nosso coração.
Dá-nos o pão do céu agora, Senhor. Dá-nos da tua palavra que santifica. Dá-nos mais de Cristo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Grave isto nessa manhã. Deus é sempre mais glorificado quando trabalhamos no reino com zelo, alegria e cuidado mútuo. Vou repetir. Deus é sempre mais glorificado quando nós trabalhamos com zelo, alegria e cuidado mútuo. Esse é um texto, meus irmãos, que é um divisor de águas. Este texto, esta perícope diante da qual estamos, divide as 3 grandes viagens de Paulo que ficaram para trás, para agora, as 5 grandes audiências de defesa do apóstolo Paulo. Não esqueça disso. Paulo já não está mais nas suas viagens. Agora, embora ele esteja de viagem e seja um trajeto missionário, porque o missionário é missionário em qualquer tempo, de qualquer maneira, em qualquer trajeto. Porém, ele não está para plantar igrejas, ele não está para fazer intencionalmente a formação de líderes, porque tudo isso já aconteceu. O que ele deseja é chegar a Roma. Ele quer falar com César. E o trajeto é espinhoso. E ele tem 5 encontros aqui, onde ele defende a sua fé, defende a sua cidadania, defende a lisura do seu comportamento. Porém, antes disso, antes de todo esse caos que nós vamos ver na parte de hoje da noite, a mensagem de hoje de noite tem a ver muito com a sua vida. Antes de mergulhar nesse caos fora do ambiente da igreja, Paulo chega no meio dos irmãos. E aquilo é um alívio para o coração dele. E é nesse momento que o Senhor nos ensina que tipo de igreja nós precisamos ser. Essa igreja, meus irmãos, aqui, é uma igreja de Jerusalém. Paulo está retornando para Jerusalém. E essa igreja tem como pastor principal Tiago, ninguém menos que irmão do nosso Senhor Jesus. Convertido, e depois de muitos anos, se tornou líder daquela igreja. E agora ele recebe o apóstolo Paulo, em outras condições do que aquela do início, que era uma condição turbulenta, inicial. Todos tinham medo do apóstolo Paulo. Agora o medo da igreja não era do apóstolo. O medo da igreja é que o apóstolo fosse mal interpretado e até fosse morto por causa do que pregava. Primeira questão que nós vemos nessa igreja, portanto, e a igreja que Jesus deseja que sejamos, é que essa igreja de Jerusalém é uma igreja acolhedora. Repitamos, uma igreja acolhedora, uma igreja que acolhe. E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. Veja, no versículo 15 aí, você percebe que Paulo fez preparativos para a viagem de onde ele estava para Jerusalém. Para chegar em Jerusalém, ele teve que percorrer pelo menos 100 quilômetros ou mais. Uns 110 quilômetros, talvez para nós aqui, daqui à Espera Feliz. Só para que a gente tenha ideia. E ele fez isso, é claro, no lombo de animais. Dura alguns dias essa viagem. E quando ele chega, queridos, nós percebemos que a igreja de Jerusalém recebe alegremente o apóstolo Paulo e sua equipe. Por quê? Porque o texto diz, nos receberam. Quem escreve isso aqui é Lucas, e Lucas está com Paulo o tempo todo. Quando você percebe em Atos, fomos, partimos, navegamos, o Lucas está com Paulo. Que amigo presente, que coisa linda é ter um Lucas na vida de cada Paulo. E eles chegam, a igreja recebe
com aquele café da manhã antes da IBD, coisa linda, os irmãos falando, se abraçando, conversando. Meus irmãos, quando nós chegamos na igreja, nós precisamos perceber se estamos sendo uma igreja acolhedora. Se todos aqueles que chegam são recebidos com alegria. Essa é a razão pela qual nós sempre perguntamos: você já cumprimentou alguém? Do seu lado, atrás? Você sabe o nome dessa pessoa? Porque é muito difícil chegar num ambiente em que você não é acolhido, em que você entra e sai desapercebido. Eu tenho ensinado isso aqui tantas vezes para a igreja. E eu tenho pedido tanto a Deus para que sejamos uma igreja acolhedora, biblicamente acolhedora. Entenda, biblicamente acolhedora. E eu estou certo que Deus nos dará esta bênção continuamente e cada vez mais. Você precisa olhar para o lado e perceber quem está sozinho, quem está sozinha. Você pode ter um grupo de afinidade na igreja. Por quê? O que é afinidade? Adolescente sempre anda com adolescentes, não é? As mulheres sempre procuram um grupo de mulheres e tal. Ok, afinidades são magnetismos comuns e tão orgânicos de qualquer comunidade, onde pessoas se atraem para grupos que sejam de conveniência, de convivência. Mas veja, aproveite para magnetizar pessoas a você. Não permita que você esteja se sentindo bem em grupo e que pessoas estejam sozinhas. Receba pessoas bem. Pare de andar com pessoas que você já ama. Ame mais pessoas. Vocês compreenderam? Se reúnam perto de pessoas que você precisa aprender a amar, a conversar, a saber o nome. Isso começa com os líderes da igreja. Eu tenho dito isso aqui para eles. E temos entendido isso. A minha vida, meu irmão, minha irmã, seja um pavio que fumega, que queima até o final, em exemplo de como a igreja deve ser no trato das pessoas. E como é difícil, mas como é prazeroso fazer isso para a glória de Deus. Portanto, essa igreja recebe alegremente, isso é maravilhoso. Recebe um pastor Paulo alegremente. Meus irmãos, quando recebermos pastores nessa igreja, recebamos com honra. Missionários nessa igreja, recebamos com honra. Tratemos esses homens como príncipes de Deus. Possamos dar a eles o melhor aposento, a melhor comida, porque o ministério é duro. E como é importante saber que estamos à disposição daqueles que precisam aprender mais da verdade. Eu estou falando de minha vida. Eu estou falando daqueles que recebemos, é isso. É muito importante que nós aprendamos a fazer isso, porque Deus honra muito aqueles que honram aqueles que são honoráveis. Mas há uma segunda questão sobre essa igreja. É uma igreja de liderança bíblica e atuante. Repitamos, ela é acolhedora, mas ela tem uma liderança bíblica e uma liderança atuante. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago. Ele foi encontrar com o pastor da igreja. E todos os presbíteros compareceram. Veja, numa liderança de uma igreja não tem só presbíteros. Compreenda? Mas uma igreja que falta presbíteros, que falta pastores, há um problema instalado ali. Perceba que Tiago está em um lugar. E onde Tiago está, os presbíteros estão ao redor. Ouvindo as mesmas coisas, resolvendo os mesmos problemas. E Paulo está agora aqui presenciando, meus irmãos, isso é lindo. Paulo está presenciando uma liderança que começou sendo formada por Jesus. 30 anos quase anterior a esse texto, estava Jesus andando com 12 homens. Judas sai, entra a outro lugar. E ali estavam os primeiros presbíteros e pastores da comunidade cristã da história. Olha só que coisa linda. Quase 30 anos depois, o apóstolo Paulo vai visitar uma igreja local, primeira igreja batista de Jerusalém. Primeira igreja de Jerusalém. E quem está lá?
presbíteros. Uma multiplicidade de presbíteros. O que é isso, gente? Uma igreja bíblica que forma novos obreiros. Os irmãos compreendem a necessidade de formarmos novos pastores e obreiros para o reino? Isso é importante demais. Perceba que nós vimos no Concílio de Jerusalém quanto esses presbíteros foram necessários. E é claro que há outras lideranças na igreja, líderes de outras áreas, diaconia, uma série de outras esferas de liderança. Mas percebemos aqui, queridos, que o próprio irmão de Jesus, que no ministério de Jesus não tinha se convertido, é convertido, é formado pelos apóstolos, e agora ele está na liderança da igreja. Tiago era conhecido como joelhos de camelo, um homem que orava tanto que o seu joelho não tinha mais a forma original, de tanto calo de orar de joelhos. Estava ali um pastor de oração, cercado de presbíteros, agora recebendo o apóstolo Paulo. É uma igreja que Jesus quer que sejamos, uma igreja de uma liderança firme, forte, atuante e bíblica. Terceiro lugar, nós vemos aqui uma igreja que vibra com aquilo que glorifica a Deus. É acolhedora, tem uma liderança bíblica, mas a membresia, tanto quanto a sua liderança, está ávida por vibrar com as coisas de Deus. Veja o versículo 19. E tendo-os cumprimentado, relatou-lhes uma a uma as coisas que Deus fez e fizera entre os gentios por meio de seu ministério. Ouvindo isso, leia comigo, gente, eles glorificaram a Deus. Veja, Paulo dá uma saudação a esses irmãos, e a saudação certamente que ele dá aqui é em nome de toda a cristandade que já existia naquela época, e ele traz essa saudação para essa igreja local aqui. E nesse momento Paulo dá um relatório. Meus irmãos, é importante lembrar que os relatórios, quando dados, eles servem no meio da congregação para que nós louvemos a Deus por aquilo que Ele tem feito, para que os feitos de Deus sejam conhecidos e o louvor possa ser dado a Ele. Às vezes nós ouvimos missionários, daqui a alguns dias vamos ouvir um pouco o Jani sobre o que ele tem, o que Deus tem feito na cidade, e outros momentos ouvindo outros relatórios. Mas veja, nós não queremos evidenciar figuras humanas. O que nós queremos quando fazemos assim é evidenciar um Deus tão poderoso que usa humanos como nós para a glória dele. E deixa eu lhe dizer, queridos, queridas, por vezes não querer relatar aquilo que Deus faz pode ser um tipo de falsa modéstia que não agrada a Deus. Porque se você conta e as suas histórias você é o protagonista, então tem um problema. Mas se você não conta aquilo que Deus faz, as pessoas não são edificadas. Então quando contar, faça de Deus, de Cristo, o protagonista das suas histórias. Aí não tem problema você contar. Irmãos, às vezes eu estou cansado e o Jani vem me contar umas coisas. Vou falar, tá, Jani? Aí o Jani vai me contando. Rapaz, eu tive naquela casa. Aí eu abri no texto de Isaías 40. Eu li 3 versículos e comecei. Ele repete a pregação para mim. Eu já estou trocando de perna nessa hora. E quando dá lá para uma meia hora, ele fala, foi uma bênção. Glória a Deus. Porque isso edifica ou não edifica a nossa vida? Edifica. Nós precisamos contar das maravilhas que Deus tem feito, porque isso é uma maneira de edificar, essa é uma maneira de edificar a nossa vida de maneira mútua. Amém, gente? Você não vai contar do seu protagonismo, da sua instrumentalidade, não, seja para a glória de Deus, mas conte aquilo que Deus tem feito através das gerações. É isso que Paulo está fazendo. E o que a igreja faz, gente? Ouvindo isso, eles glorificaram a Paulo, gente? Rapaz, mas que missionário. Não, glorificaram a Deus. Olha que coisa linda.
Uma igreja que está pronta para ouvir coisas de Deus e dar glória a Deus e não aos homens. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Bem, quarto lugar, é uma igreja que nos ensina a ter o cuidado mútuo. Veja o que está a partir do versículo 20, na parte B. E disseram, veja o que eles disseram para Paulo: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Eles têm sido informados a teu respeito de que ensina a todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Deixa eu lhe dizer, isso aqui não é melindre, isso aqui não é uma preocupação qualquer. Deixa eu lhe dizer, aqui está se aproximando o ano 60. O ano 60. E você sabe que o ano 70 foi a queda do templo de Jerusalém. Então, a animosidade já estava muito grande contra a igreja. E considere, Tiago, quando fala com Paulo, está perto do ano 60. O próprio Tiago foi morto no ano 62. Ele está avisando a Paulo um perigo grave, sério, que se avizinha contra a igreja. Sobretudo, não era somente dos romanos, mas dos judeus não convertidos. Esses eram ainda mais vorazes contra os cristãos. E Tiago está dizendo: Paulo, as pessoas estão lendo as tuas cartas e elas estão achando que você está desprezando Moisés, desprezando a lei. Elas estão entendendo errado. E você sabe que Gálatas é a carta da liberdade. É a carta da liberdade. E alguém que pega a palavra de Deus para outros fins, pode inventar qualquer coisa a partir da palavra de Deus. E assim que os judeus que não amavam a Cristo e não seguiam a Cristo estavam fazendo, dizendo que Paulo estava contra Moisés. E aí, é nesse momento, querido e querida, que Tiago, que é pastor da igreja, chama o apóstolo Paulo e diz o seguinte: olha, você precisa tomar uma decisão. Você precisa ter cuidado. Veja o cuidado que Tiago tem com Paulo. E veja o cuidado que a igreja tem com o apóstolo Paulo. Paulo, você está correndo perigo. Cuidado com isso. Por fim, nós percebemos uma igreja que age com entendimento, como comunidade. Veja o que eles propõem. Versos 22 a 26. Que faremos então? Certamente saberão que chegaste. Faze, pois, o que te dizemos. Há 4 homens que fizeram um voto. Leva esses homens contigo e purifica-te com eles. Paga por eles as despesas para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que aquilo que ouviram a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Deixa eu lhe dizer, esses 4 homens aqui estão fazendo um voto. Esse é o voto chamado voto nazireu, onde eles precisavam passar por 30 dias sem tocar em vinho, bebida forte ou qualquer produto que derivasse da videira. E depois desses 30 dias eles tinham que rapar a cabeça para mostrar a consagração total a Deus. Era o voto de Nazireu. E a partir disso, é claro, eles tinham ali um ritual de purificação que durava 7 dias, de acordo com a festa do Pentecostes. O que a igreja de Jerusalém está falando para Paulo? Paulo, a gente sabe que você entende, que você prega nas suas cartas, que esses ritos já passaram. É só que tem judeus que acham que você está contra Moisés. Faz o seguinte, faz um rito desses, participa com eles e vai lá e paga no final dos 30 dias o barbeiro para rapar a cabeça deles. Olha só, quando eles forem lá no Marsim fazer a rapa da cabeça, paga o corte deles, para provar que você não tem nada contra a lei. Olha só, meus irmãos, veja bem, o texto diz: todavia, já escrevemos quanto aos gentios que já têm crido, dando parecer, agora ele diz que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos. Ou seja, nós aqui como igreja local
queremos também mostrar que não estamos contra Moisés, porque há certas coisas que não têm relação com fé, mas é uma questão cultural dos judeus, e a gente não quer proibir aquilo que se tornou cultural, mas nós entendemos que há questões de fé que eles não podem fazer. Então eles dizem: nós dissemos para esses irmãos que se abstenham do que é sacrificado a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade. Isso para eles era central, porque era uma grande falta de testemunho se assim eles participassem. Veja o verso 26, lê comigo. No dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles, entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta a favor de cada um deles. Paulo acreditava nesses ritos? Não. Paulo achava que tinha que fazer as purificações do Antigo Testamento? Não, embora Paulo tivesse raspado a cabeça, fazendo um voto com Deus em uma outra circunstância, mas não tinha a ver com isso aqui. Mas o que Paulo faz? Para acalmar os ânimos dos judeus contra a igreja, os judeus não convertidos contra a igreja, e Paulo já era conhecido internacionalmente, Roma já estava de olho nele. Imagine que Paulo seria um grande tropeço, um grande problema para a igreja, se não fizesse essas tentativas. Veja, por que Paulo fez isso, não sendo obrigado a fazer? Deixa eu lhe dizer, por que ele fez isso? Ele registrou isso na primeira carta de Coríntios, no capítulo 9. E a partir do verso 9 ele diz assim: ouça, pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeu, para ganhar judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora não esteja, para ganhar os que estão embaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para me tornar dele coparticipante. Está aqui a expressão que define a razão pela qual Paulo aceitou a proposta daquela igreja local. Faço tudo por causa do Evangelho. Para que o Evangelho alcance os corações. Nós estamos falando para uma cultura, e para esta cultura é adequado que possamos dar um sinal. Agora deixa eu lhe dizer, querido e querida, Paulo não está dizendo aqui, nós vamos nos parecer com o mundo, nós vamos parecer mundanos para alcançar aqueles que estão no mundo. Paulo não está falando disso. Deu para entender? Paulo não está negociando uma questão de pecado e nem de aparência do mal. Paulo está falando de uma questão cultural. Paulo está falando de um elemento da cultura judaica. Bom, deixa eu aplicar isso, porque vai ficar melhor de entender. 3 aplicações. A primeira: vibremos com aquilo que Deus tem feito nas pessoas e através delas. Meus irmãos, precisamos nos alegrar quando vemos alguém sendo usado por Deus, quando vemos alguém trabalhando para o Senhor. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ter um coração triste por causa disso, mas devemos pedir a Deus: ó Deus, dá-me alegria com aquilo que o Senhor está fazendo na vida desse irmão. Às vezes eu perco a paciência, porque uma criança começa, lá em casa, por exemplo, começa a me contar uma coisa que é sem sentido, e ela fala como é uma grande coisa, e ela diz que é uma grande conquista, seja o que for, principalmente os menores. E ele disse: eu pulei do sofá, eu rolei. Eu falei: bom, ok. Eu fico ali tentando acompanhar aquela euforia. Eu digo: que bênção. Veja, é um grande esforço para mim. É um grande esforço, acredite. Que bênção, meu filho, que bênção, ok. Os outros maiores já vibram com coisas mais significativas, mas quanto menores, para a gente é mais sem sentido. Por vezes nós estamos ouvindo a história de alguém, o testemunho de alguém, que para a gente nem sempre é tão forte, mas a gente não se alegra, meu irmão,
só com aquilo que traz impacto para nós. A gente se alegra com aquilo que está impactando o coração do outro, com aquilo que alegra o coração do seu irmão. A tua alegria não é o que ele está fazendo, a tua alegria é a alegria dele. Você compreende? Nossa, como ele está feliz, como ele está abençoado, como ele está sorridente por causa disso. Nós somos uma igreja acolhedora quando nós vibramos com as coisas que Deus tem feito na vida e através dos nossos irmãos. Segunda aplicação. Oremos pelo importante trabalho dos líderes da igreja. Louvado seja Deus, porque eu tenho sido alvo de muitas orações dos irmãos. E muitos, não poucos, dizem: pastor, tenho orado por sua vida. Eu louvo a Deus por isso. Meus irmãos, eu estou de pé, porque a graça de Deus me mantém de pé, através da oração dos irmãos. Eu louvo a Deus por isso. Orem mais por nós, orem pelos líderes, orem pelos vocacionados, pastores em potencial. Orem pelos líderes de ministério, seja da música, seja das mulheres, seja dos homens, seja da diaconia. Sabe? É importante que nós oremos para que o Senhor nos dê a cada tempo aperfeiçoamento como líderes, porque isso vai ser bênção para vocês. Por fim, terceiro lugar, busquemos a Deus para que sejamos uma igreja cheia de mutualidade. Mutualidade é o quê? Eu contigo, você comigo, tu é problema meu, eu sou problema teu. Isso é bênção. A Bíblia está cheia de uns com os outros. Cuidemos uns dos outros, encorajemos uns aos outros, alertemos uns aos outros, amemos uns aos outros, exortemos uns aos outros. Desde que seja uns aos outros, meus irmãos, para a glória de Deus e para o bem, nós devemos praticar e fazer. Essa é a razão pela qual queremos, nesse tempo, aumentar a comunhão da igreja, as oportunidades de estarmos juntos. Portanto, sejamos uma igreja com menos individualidade, ou menos individualismo, melhor, e com mais mutualidade. Procure se conectar com pessoas. Você que é novo na igreja, não espere que as pessoas cheguem a você. Chegue às pessoas também. Vá buscar, vá conversar, pergunte o nome das pessoas, porque nós só podemos cuidar daqueles que nós estamos vendo. Último lugar, agora sim, tomemos cuidado, ouça bem isso. Tomemos cuidado para que não sejamos escravos de nossa liberdade. Processe isso primeiro, antes de ouvir qualquer coisa. Podemos ser escravos da liberdade? Sim, sim. Somos tão livres que nós não queremos mais viver para ninguém. Veja, eu vou repetir o exemplo aqui que disse, talvez um tempo atrás, porque ele é o melhor exemplo que me vem à cabeça. Uma vez, um amigo meu, um grande amigo, diga-se de passagem, já pregou aqui inclusive, ele estava estreitando laços com um pastor de uma outra denominação. E esse pastor, amigo meu, é pastor de uma igreja tradicional como a nossa, com outras texturas e outros formatos, mas com a mesma tradição, com a liturgia muito semelhante. E esse pastor já tinha uma igreja com uma liturgia muito despojada, muito alternativa, não é? A aparência não só do templo, mas do culto, as texturas das reuniões, a roupa de quem falava, ela é completamente diferente. Era uma outra linguagem, mas eram irmãos na fé. Então, esse pastor chamou esse meu amigo pastor para pregar na igreja dele. Ele disse assim: só que você não vai pregar na minha igreja de terno e gravata, né? Porque lá ninguém usa isso. Não, eu prego do jeito que você achar que a sua comunidade vai me ouvir. Se for uma camisa de malha, eu vou de camisa de malha, que o poder da pregação não está nisso. Como eu poderia estar pregando de camisa de malha aqui para vocês. Mesmo espírito, mesmo poder. E ele foi. Chegou o dia deste pastor, dessa comunidade, ser convidado para pregar na igreja desse meu amigo. Ele disse: olha, mas tu não vai pregar desse jeito aí, né? Tu vai botar uma gravatinha para pregar.
Ele disse, de jeito nenhum. Mas eu não boto mesmo. Sou livre. Escravo da liberdade. Por se achar livre, não quer conviver com certas texturas que não são pecado, que não são escândalos, mas que são peculiaridades de pessoas, de preferências locais. Perceba, nós podemos nos achar tão melhores que a gente tem pouca gente para conviver com a gente. Deu para entender? Eu sou o cara tão livre, tão despojado, que eu não tenho paciência mais com nada. Aquela pessoa que no final dela só tem um nome para ela, desigrejado. Por quê? Porque na igreja, para ele ou para ela, todo mundo é hipócrita. Tudo não vale nada, tudo não serve, tudo não presta. Tem irmãos nossos, por exemplo, que cultuam e as irmãs usam véu. Vocês sabem? As mulheres usam véu. Tem duas comunidades que fazem isso. Uma é mais próxima a nós, uma igreja. A outra nem tanto. Mas vamos falar da igreja, não é? Por exemplo, que são os irmãos da casa de oração, se eu não me engano. Os irmãos queridos nossos, eu preguei na casa de oração. Se eu levar minha esposa comigo, você acha que ela não vai usar o véu? Se elas precisarem? Se isso for um problema, usa até 2. Dá um véu aí. O pastor também usa? Não, não usa. Então não precisa. Você não usava. Por quê? Porque não é pecado? Porque não ofende o evangelho? Você está compreendendo? Eu não posso ser escravo da minha liberdade. Eu sou livre para usar e para não usar. E quando precisa eu uso, desde que não seja pecado. Você lembra quando eu tomei Coca-Cola aqui em cima? Lembra ou não lembra? Eu sou livre para tomar e não tomar. E eu queria chocar você com aquilo. E quando eu acho que eu consegui. E quando eu disse a pessoas aqui, você quer parar de tomar Coca-Cola para sempre? Sim, então aperte minha mão. A pessoa apertou. Depois me viu tomando Coca-Cola. Eu disse, você tinha que parar de tomar Coca-Cola para sempre. Eu disse que eu parei para sempre. Saí bem ou não saí? Viu, Dilara? Estou brincando com você. Tudo bem? Nós não somos escravos da liberdade. Nós somos livres. E nem da liberdade somos escravos. Paulo foi lá, rapou a cabeça, fez o que tinha que ser feito. Para quê, gente? Para falar numa linguagem mais acessível, para não dar problema para a igreja. Isso é uma coisa linda do evangelho. Essa é a igreja que tem discernimento que Deus quer que sejamos. A gente não é melhor do que ninguém. Nós precisamos ter centralidade de Cristo na igreja, centralidade da palavra no nosso argumento, a comunidade vivendo uns aos outros. Por quê? Repito, quando nós trabalhamos com alegria, zelo, cuidando uns dos outros, Deus é mais glorificado. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e encerrar. Por tua palavra te louvamos, ó Deus. E nós queremos mais dessa palavra. À noite queremos estar aqui, ó Deus, e completa isso no nosso coração. Abençoe meus irmãos e irmãs, que sejamos uma igreja cheia de discernimento, cheia de mutualidade, que vibra com as coisas que o Senhor faz em nosso meio e na vida dos nossos irmãos queridos. Em nome de Jesus, dá-nos um domingo debaixo da tua bênção. Amém, Senhor. Deus abençoe vocês. Amém.